E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês darem joinha no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e todas essas coisas que a galera fala. Dessa vez eu lembrei. Então, hoje a gente vai discutir os animais feios, os animais inúteis, aqueles animais mais estranhos que a gente tem a maior dificuldade de integrar no nosso veganismo. Eu estava essa semana divulgando um evento que vai acontecer na UERJ, eu vou botar as informações aqui embaixo. Eu vou receber o vegano Vitor e a Bárbara Miranda do Outras Mamas Podcast lá na UERJ. Eu tava divulgando esse evento e de repente um pombo invadiu a minha casa. Foi muito estranho, eu fui tentar expulsar ele de uma maneira bem patética. Eu consegui fazer com que ele fosse embora, mas foi bem angustiante e foi uma situação meio de repulsa que eu tive aqui com um pombo voando dentro da minha casa. Esse vídeo vai estar em conexão com os outros dois vídeos que eu fiz, os últimos dois, sobre a mercantilização da natureza e sobre a ideia de pensar os animais, os outros existentes não humanos, como tendo uma perspectiva. Se a gente for radicalizar essa ideia de que a gente não tem que tratar as coisas como produto e como úteis para o homem, então se a gente tem que abolir essa perspectiva antropocêntrica, que pensa tudo como útil para o homem, então a gente tem que levar ao limite esse pensamento e tentar pensar a dignidade dos existentes mais inúteis, mais nojentos, que estão mais longe daquilo que a gente considera como familiar, daquilo que a gente reconhece como sendo agradável, prazeroso de ver ou de ter a companhia. A gente, quando vai militar pelo veganismo, a gente mostra fotos de filhotes de mamíferos como vacas, por exemplo, bezerros, e a gente acha eles fofos. E a partir desse sentimento de empatia, a gente tenta trazer pessoas para o nosso movimento. Em geral, quando a gente vai tratar da natureza, a gente tende a tratar, como eu já disse, ela enquanto um utensílio. Isso que estrutura a nossa sociedade. Ela trata a natureza e os animais como utensílio, como algo à mão para ser usado. Mesmo alguns discursos que são comuns de defesa do meio ambiente, eles vão, por exemplo, defender que a gente tem que salvar a Amazônia porque a Amazônia ela tem um ecossistema muito rico e esse ecossistema muito rico permite que a gente tenha acesso a animais e a plantas que podem produzir remédio. Quando a gente diz que a Amazônia é um ecossistema muito rico porque ela consegue trazer para a gente produtos e utensílios que são úteis para nós mesmos, para a nossa espécie. Da mesma forma, eventualmente a gente vai defender que a gente preserve regiões porque elas são extremamente belas, que elas são muito raras e lindas. Aí a gente mostra imagens de um horizonte incrível, com neve, com montanhas. E aí a gente vende uma imagem, a gente vende o valor estético daquilo. E aquilo a gente vai preservar então pelo valor estético, que aquilo aparenta pra gente e gera um prazer. Mas o debate ambiental e antiespecista é muito mais difícil a gente pensar sobre os animais asquerosos, sobre as vistas feias, sobre o lugar que não é simpático e agradável. E eu acho que essa reflexão ela é fundamental. A gente pode fazer propaganda com uma águia, a gente pode fazer uma propaganda com um leão, com um condor voando, a gente vai fazer imagens incríveis e aí depois vai fazer um slogan: defenda a natureza. A questão é, será que a gente consegue fazer isso com os pombos, com as baratas, com os animais mais bizarros e estranhos que vivem nas profundezas do oceano, que a gente acha bizarros e que estão muito distantes da gente? Se a gente for pensar o antiespecismo, o veganismo e uma defesa da natureza radical, a gente tem que defender os espaços inúteis também, as vidas inúteis também. Inúteis para o homem, porque sempre há uma utilidade, sempre há um sentido para as coisas se a gente tira da perspectiva do homem. O antropocentrismo faz com que a gente defenda com muita mais facilidade a vida de existentes que estão mais próximos da gente. É muito mais fácil a gente defender, por exemplo, que seja integrado ao nosso direito os grandes símios, por exemplo, porque eles têm estruturas simbólicas parecidas com a do homem, muito próxima, então eles têm uma organização social complexa. O que a gente está definindo como organização social complexa? Uma organização social complexa, no final das contas, é a organização que é próxima à organização do homem. A gente ainda adota como critério o homem e a gente ainda está, de alguma forma, reproduzindo alguma forma de especismo. A gente está sendo antropocêntrico, a gente está trazendo para perto, trazendo para legalidade algumas espécies que são
próximas da gente, ou que são úteis pra gente, ou que a gente considera fofas, ou que a gente considera agradáveis, e a gente joga tudo aquilo que é bizarro, estranho, estrangeiro, que está muito distante da gente, pra longe. É muito mais fácil a gente ter empatia com um mamífero do que um peixe bizarro. Ó, acabou de chamar a minha atenção um pombo que estava voando aqui. Eu tô com uma questão com esses pombos, mas eles estão voando lá livres, em paz. Nesse sentido, defender direitos animais para alguns animais, porque eles são mais próximos, isso pode ser algo estrategicamente interessante, pode ser útil, beleza. Não é uma luta vã, porque pelo menos alguns animais eles vão ser salvos, mas uma luta radical, uma verdadeira luta antiespecista, tem que ser uma luta que leve esse embate até o limite e que lute pelo direito dos pombos, que lute pelo direito do inseto mais repugnante. Uma luta por direitos que seria só para alguns animais e não para os outros seria uma luta que defenderia direitos animais para animais direitos? Animais direitos, então, nessa brincadeira que eu tô fazendo aqui, seriam os animais mais próximos do humano. Eu acho que não existe animal direito, eu acho que a gente tem que fazer uma luta radical para todos, inclusive para os animais feios, que não têm utilidade. A gente tem que defender e dar direito para todos os existentes que são centro de uma perspectiva. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É nóis!